Bom, nós estamos no dia seguinte, Breno, então este é um momento em que nós temos que, primeiro, considerar o que aconteceu e depois, por que aconteceu. São dois momentos diferentes na análise. O que aconteceu? Aconteceu mais do que uma onda, uma avalanche de extrema-direita na eleição de ontem. Uma avalanche poderosa, que se traduziu não somente na redução da diferença prevista pelas pesquisas entre o desempenho do Lula e do Bolsonaro, mas na eleição em primeiro turno do Castro do Rio de Janeiro, o reposicionamento do Tarcísio à frente do Fernando Haddad para o segundo turno em São Paulo, e uma eleição impressionante do partido do Bolsonaro, de deputados para a Câmara, próxima de 100 deputados, 99 deputados. Então, tivemos uma avalanche que é a expressão da capilaridade nacional, da implantação social do bolsonarismo, que não era um cadáver insepulto e não era verdade que a hipótese mais provável era a vitória no primeiro turno. As pesquisas não permitiam alimentar essa expectativa. O que não significa que a luta por vencer no primeiro turno, na minha opinião, seja errada. Ela tem um efeito de mobilização, de exaltação, de compromisso, que, num processo eleitoral, tem importância porque há contágio, existe arrastão nos processos eleitorais. Então, o primeiro elemento é se aconteceu ou não uma avalanche. Penso que aconteceu uma avalanche. Segundo, outro problema é por que as pesquisas erraram na apreciação da votação do Bolsonaro. Sobre isso, há muitas hipóteses. Um dos institutos errou menos que os outros, conseguiu chegar muito próximo da margem. Curiosamente, é um instituto que não faz pesquisas presenciais, mas por telefone. Vocês sabem que nos países centrais já prevalece a técnica de fazer as pesquisas por telefone e não utilizam mais as pesquisas presenciais com tanta frequência. É bem possível que a hipótese desenvolvida por alguns estudiosos de que a modelagem que os institutos fazem através da atualização da PNAD, quando nós temos um atraso já de 12 anos em relação ao último censo, eles têm erros. É sempre necessário, ao fazer essa modelagem, introduzir fatores de correção, mas os fatores de correção podem enviesar o modelo. Então, uma das hipóteses é que haja uma sobreestimação da população, do tamanho da população que recebe até 2 salários mínimos. Esse é um tema relativamente técnico, é menos importante. Agora, por que aconteceu é o mais estimulante, é o mais interessante, é o mais importante. Por que aconteceu essa vitória política do Bolsonaro? Ou seja, o Lula eleitoralmente chega ao final do primeiro turno em primeiro lugar, mas Bolsonaro tem uma vitória política. Bom, eu creio que para calibrar bem a análise, como nós estamos sobre o impacto dos acontecimentos, o melhor é ter um pouco de perspectiva histórica. Então, observemos. De onde viemos? Nós viemos de 2016. Viemos de uma derrota muito grave, uma inversão da relação social de forças. Em 2018, Lula estava preso. A candidatura de Haddad foi apresentada nas últimas semanas. Nós chegamos, depois de quase 4 anos de mandato de Bolsonaro e diante do impacto da pandemia e da crise social que se aprofundou, uma situação na qual Lula encabeça a disputa para o segundo turno. Não creio que a disputa, hoje nós possamos dizer que haja um claro favoritismo, mas há plenas condições de lutar pela vitória e não há porquê, embora estejamos hoje todos muito angustiados e exaustos, não há porquê não acreditar que a vitória está ao nosso alcance.